isso aí, minha gente. É uma alegria estarmos juntos. Você está agora no ADcast. Estamos nesse momento tão especial, né? A paz a todos os nossos amigos, nossos ouvintes, você que tirou esse tempinho para estar conosco nesse momento. Hoje nós estamos aí com a temática Recomeçar. Vai ser um tema muito interessante. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e ficar conosco nesse momento de conversa, de interação. Um assunto muito interessante, né? E está conosco nessa noite a minha esposa, Legiane, está aqui nos dando a alegria, a honra de participar conosco. Também, né, o casal que foi convidado para esse momento é o Gil e a Leia, que vão estar trazendo aqui a sua história de vida, o que Deus fez e o que o Senhor está fazendo na vida deles e também através da vida deles, né? Mas nós queremos deixar um espaço para os nossos visitantes, também para minha esposa trazer a sua fala já. Paz a todos, muito bom poder estar aqui com você, meu amor, participando desse momento tão especial, juntamente também com o Gil, com a Leia, com todos vocês que estão nos assistindo, e com certeza tem muita coisa boa para o dia de hoje. Então não perca, fica conosco até o final. Gil. Olá, meus irmãos, graça e paz, feliz por esse momento abençoado. E eu creio que esse trabalho, que esse debate, que essa noite vai ser uma noite abençoada, vai ser uma noite edificante. E estou feliz, eu creio que nós teremos aqui bastante, né, conteúdo, né, para nós conversarmos dentro desse pilar aqui do recomeçar. Paz do Senhor, boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês e poder contar a nossa história, ter a oportunidade de contar o que o Senhor tem feito na nossa vida. A gente está muito feliz por isso e sabemos que para tudo há um propósito. Amém? Amém, é isso aí, né? Nós vamos então, você não pode ficar de fora dessa conversa e desse bate-papo, né? E nós já vamos conversar aqui com os nossos visitantes para eles já começarem a falar o relato sobre esse tema tão importante, recomeçar, que é algo que não é fácil, né? Você recomeçar algo que talvez foi desconstruído uma vez e ter o começo agora e essa responsabilidade de estar reconstruindo tudo novamente, né? Então eu já vou passar aqui pro Gil e para a Leia, né? Trazendo essa fala sobre a história deles, a idade deles, comentar um pouquinho sobre eles. Bom, vamos lá, meus irmãos, né? Nos apresentando aqui, me chamo Gilson Geisler, somos de uma família tradicional da cidade de Indaial, né? Mais conhecido como família Geisler, né? Tenho 42 anos, chegando perto aí dos 43 anos, né? Não parece, mas é uma verdade, né? Isso graças a Deus, né? Porque Quarentou, né? E eu creio que nessa noite, né, através desse tema maravilhoso, a gente vai poder explorar muita informação e também servir de lição, né, para cada um de nós. E falando um pouquinho mais da minha vida, né, sempre morei aqui na cidade de Indaial, né, como já comentado, numa família tradicional alemã, né, com o sobrenome Geisler. E agora eu deixo para minha esposa também fazer a sua apresentação. Eu me chamo Vanderleia de Souza Geisler, mas todo mundo me chama de Leia e eu gosto também de ser chamada de Leia. Tenho 41 anos, sou mãe da Ana Lara, somos pais, né, da Ana Lara de 13 anos, do Samuel de 7 anos e moramos em Indaial sempre, né, desde pequenos e amamos essa cidade, amamos esse lugar, né. Estamos congregando na AD-Sede hoje, mas estamos na Assembleia servindo a Deus há 10 anos. Deus é muito bom, né? Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém. Conta um pouquinho, Gil, sobre a história de vocês, o começo, né? Quanto tempo vocês estão casados? Sim. Fala um pouquinho aí de como tudo começou, né? Esse romance, né? Não começa a trazer números aí. Foi fazer conta, aí né? tu me bota no... No começo tu já me botou. Né? Não, brincadeira. Não, a gente se conheceu muito cedo, né, amor? Nos conhecemos em 99. É uma história linda, uma história maravilhosa. É aquele primeiro amor, né? Aquele amor verdadeiro, aquele amor que você quer ficar sempre, todos os dias, grudado, sempre, né, estar ali abraçado, junto. E a gente já estamos juntos um bom tempo, né? Já ultrapassam mais de 23, 24 anos, né? Se somar tudo. Então temos aí uma história, né? Se fosse olhar, já era para ter um filho já bem adulto, né? Já com talvez até netos. E a gente nos conheceu muito cedo no colégio, numa oportunidade, né? A gente estudava no 2º ano, à noite, né? No 2º grau. E eu conheci essa morena, né? Conhecemos, ela me viu, eu vi ela, nós se vimos, né? E a gente começou a conversar. A partir desse momento, começamos a conversar.
né? E aí começou o nosso namoro. Isso lá em 1999, no famoso colégio Frederico Hart de Indaial, à noite, né? E quem deu o primeiro passo, Gil? Foi. Então, o primeiro passo fui eu, né? É? Eu tive que dar o primeiro passo, na verdade. O passo para dar um beijo nela, né? Diferente de nós, né? Na verdade, né, nós éramos jovens, né? Jovens. E aí as coisas acontecem naturalmente. Veio um pombinho coreio e disse assim: olha, Gil, tem uma menina interessada em ti. E olha só que história engraçada, né? Eu falei, tá bom, né? A gente tinha, na época eu tinha 18 anos. Eu falei, então tá bom, vamos nos encontrar lá em tal lugar, né? Na escola, no colégio. E aí veio o pombo correio e falou, não, ela não vai lá onde você tá pedindo. Eu falei, uai, né? E aí foi até engraçado esse episódio. E aí a gente se conheceu, né? A gente deu o nosso primeiro beijo. E estamos aí, né? Ao longo aí de 24 anos, né? Isso com quantos anos, Gil? Ah? Você tinha quantos 18. anos? 18. E a Leia? 16. 16 anos. Começamos a namorar bem cedo. Bem Coisa cedo. que a gente não vê hoje, né? Esse romantismo, né? De mandar bilhetinho, de ter o pombo correio, né? A gente não vê mais isso hoje nos relacionamentos, Hoje está né? tudo muito assim, né? O WhatsApp, né? Parece que o lado romântico da coisa meio que se perdeu, né? O lado dorama. E eu me lembro na minha época, 99, quem tá falando, meu Deus, parece que quem tá falando é um ancião, não. Mas na minha época eu não me lembro, não tinha o WhatsApp. E eu acho que na época era o famoso Orkut, né? Não, Meu não, Deus. Não tinha também? Orkut ainda, Olha só como eu tô não. velho, né, gente? Mas é assim, era o tete a tete, né? Então a gente conversou e a gente começou a namorar. E eu digo assim, sabe? É aquele verdadeiro amor, né? Encontrei a mulher da minha vida. Porque se a gente for olhar um pouquinho para trás, juventude, né, adolescência, a gente sabe que é um período bem delicado, né? Mas graças a Deus estamos aqui hoje, já se passaram um pouco mais de 23 anos, né? Que benção, que benção. Já tem uma história, né? Já tem uma Conseguiram história, vencer tem. com certeza muitas coisas, né? Bastante, Venceram né? bastante é um período desafios. bem longo. Que bom. E a gente namorou desde o começo com a intenção de casar, né? A gente nunca se namorou, a gente começou a namorar já fazendo planos, assim, né? De ter a nossa casa, de construir uma família. E a gente sempre foi muito parecido. O Gil gostava da mesma comida que eu, a gente tinha os mesmos hábitos, os nossos sonhos eram os mesmos, né? Desde o começo, assim. Então, com certeza absoluta, foi o Senhor que nos uniu, né? Pro propósito que Ele tinha, né? Outro ponto também que difere bastante da realidade do tempo que a gente está vivendo, né? Hoje as pessoas não iniciam um relacionamento com a intenção, essa talvez pode ser a minha esposa, minha futura esposa, com desejo de casar. É só o famoso ficar. Ficar, né? Né? Não existe, já inicia sem ter aquele sentimento de um compromisso, simplesmente de desfrutar, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai rolar, né? Uhum, verdade. Gil, vocês já eram cristão na época, não? Não. Conheciam não, Cristo? Não. Nós éramos católicos, né? Nós era praticante do catolicismo, né? A minha história é um pouquinho diferente, né? Eu vim de uma família que era Da luterana. da luterana, e depois meu pai, né, minha família, minha mãe decidiram ir para o catolicismo, né? Então, a história, a gente não era cristão, né? Não conhecia Jesus como a gente conhece hoje, né? Vamos entrar no tema então, recomeçar, né? Bora lá. Esse tema que é um tema muito importante, né? Então, o que aconteceu no casamento de vocês para ter agora esse recomeço, né? Nessa caminhada, como que foi o andamento? Conta um pouco para nós aí, Gil, sobre esse tema recomeçar, né? Esse é um tema bem interessante, né, amor? Vou deixar depois ela também trazer um pouco, né, essa temática do recomeçar, o porquê que nós escolhemos, né? Porque é algo muito importante, é algo que precisa, de fato, ter atitude, precisa ter humildade, precisa ter o perdão, precisa ter uma série de fatores para que esse nome, para que esse objetivo recomeçar, de fato aconteça, independentemente da situação, né? Vocês vão conhecer a nossa história, vocês vão entender um pouquinho mais, né, o porquê a gente escolheu esse tema para trazer nessa noite, porque nós entendemos, né, amor, que muitas famílias, né, ao longo da sua jornada, ao longo do seu casamento, passam por altos e baixos, né? E nós vemos também muitos casamentos sendo destruídos por coisas fúteis, por coisas pequenas, por coisas que poderia ser resolvido, e casos mais complexos,
né, também. Então, a gente fala de um tema de recomeço, numa história que começou linda e numa história que pode terminar também linda, né? Amém. A gente casou, a gente foi morar para nossa casa, né, Gil? A gente conseguiu conquistar muitas coisas que a gente tinha assim planejado, que a gente tinha sonhado, e tivemos negócio próprio em Indaial, né, por 9 anos, tivemos uma situação financeira muito boa, fomos abençoados com o nascimento da Ana Lara, né, em 2006, né, e... Não, né, amor? 2010. 2010. Olha, eu errando a data de nascimento da minha filha. Não vou te dizer que pode ser a idade, tá? Eu acho que foi agora, a memória. E em 2010, e assim, depois que a Ana Lara nasceu, a gente começou a se preocupar muito com a nossa vida financeira, né? Começamos a dar mais valor para a nossa vida financeira, no intuito de dar tudo para ela, de poder dar tudo para ela, né? E também o que a gente sentiu foi que eram 2 pessoas diferentes, que ali a gente viu a nossa diferença de criação. Eu tinha uma visão para a vida da Ana e o Gil tinha outra, né? E ali a gente começou meio que a se desentender um pouco, mas assim... O que mais influenciou que o nosso casamento começou a ir mal foi o financeiro. A gente começou a se preocupar só com dinheiro. A gente só estava feliz se a gente estava com a casa cheia de amigos. A gente só estava feliz se a gente estava jantando fora num lugar caro. A gente só estava feliz se a gente estava comprando alguma coisa. E a gente parou de ser cúmplices, amigos como a gente era confidente. Desde o começo, né? Dificilmente a gente discutia, dificilmente a gente brigava. Né? Era aquele relacionamento sadio, aquele relacionamento gostoso, né? Relacionamento gostoso. Isso, como a Leia comentou, né? Ao longo do tempo, né, começamos a ter esses pequenos desgastes, né? Pequenos que se tornou depois uma avalanche, né? Se tornou muito grande. E a gente começou a ter brigas que a gente não consegue nem lembrar o que era o motivo. Mas a gente brigava e ficava uma semana sem se falar. Nossa. Morando dentro da mesma casa, né? O Gil trabalhava em Blumenau, então ele saía de manhã às 7 horas e chegava às 7 horas. Eu fazia tudo, levava a Ana na creche, ia no mercado, tudo, né? Porque eu estava aqui em Indaial. E daí, depois, mais uma vez, era 2 semanas sem se falar. E assim ia, né, amor? A gente começou a dar realmente brecha. Hoje a gente sabe. Na época, era orgulho, né? Ah, eu não vou falar com ele porque ele me ofendeu. E a mesma coisa ele. Era orgulho na época. A gente não conversava porque não queria dar o braço a torcer, Não dava o braço né? a torcer, exatamente. Isso. E a gente ficou, daí, assim, o que foi mesmo ali... que a gente teve uma briga feia e a gente ficou 30 dias sem se falar. Eu não sei como... que a gente morou dentro da mesma casa 30 dias sem se falar, Poxa, né? Bastante é muito tempo, né? É bastante tempo. E ali, daí, assim, eu comecei, e digo hoje isso com certeza absoluta, eu comecei a ouvir a voz do inimigo. O inimigo começou a dizer para mim, tu não precisa dele para nada. Tá vendo? Ele sai de manhã e só volta de noite, você faz tudo sozinha. Você vai conseguir se virar sozinha, você não precisa dele. A situação financeira que você tem, você paga todas as contas, você consegue fazer tudo. Hoje, no fim, ele só está ali, não é mais teu parceiro. E eu realmente comecei a acreditar nisso, que eu poderia fazer tudo sozinha. E muitas mulheres ouvem essa voz e acham realmente, né, que podem fazer tudo sozinha. Mas depois, quando a gente se vê na solidão, é muito difícil, né? Quando a gente vê que realmente a gente perdeu ali o nosso companheiro de vida com quem a gente dividia tudo e não tem mais alguém para nos segurar quando a gente está mal, né? Então, assim, mas eu acreditei nessa voz e foi realmente assim o que gerou, né, mais a nossa separação, porque eu fiquei firme dizendo que eu conseguia ficar sozinha. E eu e o Gil, a gente tinha brigas e o Gil dizia muito assim, então vamos se separar. E ele lançava essa palavra ao vento, né? E ele se levantava muitas vezes, arrumava a mala, mas ele nunca ia embora. Como é que pode? Não tinha coragem. Ia dando só insumo, né? Você ia dando insumo, para que uma hora isso acontecesse. Dando força. Dando força para o inimigo.
E eu falo assim para muitas mulheres, eu já falei que mulheres que chegam perto de mim e falam, eu quero me separar, ou do jeito que tá, eu vou acabar me separando. Primeira coisa, eu sempre falo, não falem isso. Que na grande maioria das vezes elas não desejam de fato isso. Isso. um Simplesmente, momento, né? exatamente, É um momento. falam porque às vezes estão cansados da situação, porque o momento está estressante e acabam verbalizando. Mas, na verdade, na real, elas não desejam isso. Porém, acabam trazendo a existência e acaba acontecendo realmente. Isso, né? e daí a gente sabe que o nosso inimigo está aí ao derredor, né? E ele escuta e acha uma brecha realmente para trabalhar. E foi o que aconteceu. Porque muitas vezes o Gil falava e eu chorava que me acabava. Ele dizia, não vamos se separar, né? Até que aconteceu que um dia, daí, depois que a gente ficou esses 30 dias sem se falar, a gente brigou, né? E o Gil disse, então vamos se separar. Eu disse, então vamos. Me levantei, arrumei as minhas roupas e fui para casa da minha mãe, eu e a Ana Lara, né? E daí eu vou deixar o Gil falar agora. É um processo muito difícil, né? Como a Leia comentou, a gente tinha uma vida muito bem estruturada, né? Tínhamos uma filha, tínhamos uma casa própria, né? Não faltava nada. Mas aí entra aquela questão financeira, né? A gente queria ter um patamar. Não estou aqui dizendo que você ter dinheiro é algo ruim ou né, é algo pecado. É quando você coloca o teu amor ao dinheiro. Porque o dinheiro não é um problema. O problema é quando você não sabe lidar com ele, né? Não sabe lidar com isso, né? Mas, no resumo, é isso. Então, a gente construiu a nossa casa desde o fundamento, né? Aquele sonho realizado. Nós casamos, fomos morar na casa, a gente construiu a nossa casa. A gente só foi morar na casa depois do casamento, né? Então, a gente saiu do casamento com o nosso carro, com as latinhas atrás, fazendo aquele barulho, né? Pegamos o asfalto, quem sabe, né? Tá vindo um maluco lá, mas não. Era vindo um casal, né? Que tinha casado e a gente estava muito feliz. E aí, como a Leia comentou, e eu vejo que isso é um problema que acontece ainda nos dias de hoje, né? O casal acaba não percebendo o grande risco que está tendo dentro do seu relacionamento, porque essas pequenas coisinhas, ao longo do tempo, vai minando. Vai minando, vai minando, vai minando, uma hora se torna algo muito grande. É a famosa avalanche. Como a Leia falou, depois disso tudo que aconteceu, pela nossa ignorância, por nossa ignorância, a gente acabou separando, ela foi para a casa da mãe dela, né? Não, eu fiquei em casa, né? Você foi para a casa da tua mãe. E aí foi um processo muito doloroso, muito ruim na nossa vida, né? E aí, no meio disso tudo, tem uma criança que não tem culpa disso. Por que nós estamos trazendo isso? Porque no meio disso tudo, né, nós temos ali os nossos pequenininhos que acabam sofrendo com isso. E não é bom, né? A gente vê, eu vejo muito, nós hoje vemos muitas famílias, né, que estão nessa situação. Mas no meio disso tudo tem ali as crianças que vão crescer sem pai, sem mãe, por uma questão, né, de separação. E isso lá na frente pode impactar, né? A criança não, no caso já adulto, pode trazer a memória, mas eu, né, não tinha meu pai, minha mãe, se separaram. E isso pode ficar uma marca. E ficou uma marca na nossa vida, né? Mas a gente sabe que isso tudo que a gente passou, que nós vamos falar aqui hoje, é algo que no final, né, o começo não é importante, mas sim o final. Então ela saiu, né, ela foi para a casa da mãe dela e eu fiquei em casa por um tempo. E aí você vê como é que são as coisas, né? Quando tudo é para dar errado, dá. E a gente acabou, vamos vender a nossa casa. Ok, vamos vender a nossa casa. Colocamos a nossa casa para vender. Não deu uma semana. Né? Nossa casa foi vendida. E aí? Todo aquele sonho, tudo aquilo que a gente construiu, né? Tudo aquilo que a gente, ao longo dos anos, a gente conseguiu juntos, né? Tinha terminado tudo muito rápido. Né? Então foi assim, algo bem difícil, algo muito doloroso e foi um processo muito grande na nossa vida, né, amor? Foi, né? E a gente teve que daí dividir tudo, né? Parar para pensar como ia ser e tudo aquilo que a gente tinha conseguido anos lutando junto, né, se perdeu e se acabou, né? E era tão engraçado assim que parecia que não tinha mais aquele valor. A gente estava tão cego assim, né, que a gente não conseguia mais olhar quando a gente tinha se amado, né? A gente não conseguia mais trazer à memória como a gente foi feliz naquele lugar. A gente estava tão cego assim de
né, Gil, só nós que passamos sabemos, né, como a gente foi enganado, né, pela nossa mente e pelo nosso coração, assim, na época de não dar ouvidos ao Senhor e ficar ouvindo realmente a voz do inimigo, né? Até porque também a gente não conhecia o Senhor ainda, né? Então, Esse período de quantos tempos vocês estavam casados, que houve daí essa... você está pegando a matemática esse de novo, né? rompimento, né? Vamos revelar o tempo. A gente casou em 2005 Isso. e nós nos separamos em 2013. 13. Então, Estavam aí 8 anos. 8. 8 anos, 2013. Casados. Quase 9 anos, E nesse período de vender os móveis, né? casa. Vão separar a casa. No teu coração, lá no fundo, não tinha uma vontade de voltar entre vocês? Ou às vezes o orgulho não deixava voltar? Como é que foi essa situação? É aquela situação, né? Como a Leia comentou, né? A gente sempre viveu muito bem, nunca tínhamos problema. Junto aos nossos amigos, a gente sempre foi um casal referência. Até quando isso aconteceu, que isso é tudo muito silencioso dentro de casa. Quando isso aconteceu, que veio à tona, os nossos amigos falaram, nossa, mas não pode, o Gil e a Leia, não tem como, não, eles, né? Houve aquele questionamento, né? Então, a gente entendeu, né, que era melhor a gente separar. Porém, quando a ficha caiu, depois, nos quase 3 meses, né, amor? Uns 3 meses. Quando a minha, né? A minha ficha caiu depois de todas as reflexões que eu fiz, né? Porque não é somente o homem, né? É tanto o homem quanto a mulher. Mas quando acontece, como aconteceu na minha vida, eu fiz essa reflexão e comecei a analisar. Poxa, como eu fui falho. Como eu errei. Como eu poderia ter voltado atrás. Que não tinha mais como, né? Ela já saiu de casa, não quer mais nada, não quer nem conversar. E aí a famosa palavra, caiu a ficha. Quando caiu a ficha, aí eu tentei por várias vezes conversar com ela, né? Tentei me aproximar dela, mas não tinha chance, né? Não tinha como. E aí foi um outro processo também, né, da minha vida, né? Eu falo da minha vida, depois a Leia também traz um pouco, né, daquele momento. Então, quando você se dá conta do grande erro que você cometeu por pequenas coisas, né? Pequenas coisas que vão minando ao longo do tempo, você pensa, nossa, o que nós vamos fazer? E aqui aquilo que eu comentei, né? Não obstante a isso, depois que a gente separou, botei a casa para vender e foi tudo muito rápido, pastor. Foi tudo muito rápido. E aí eu fazia mais reflexão ainda. Nossa, eu falei assim, agora não tenho mais a casa. Nós vamos repartir o dinheiro. E outra coisa, né, amor? Quando a gente iniciou o processo de separação, nós fomos na advogada, né? Nós sentamos na advogada, começamos a conversar. Na verdade, não tinha diálogo, né? Aí entra aquela questão, né? Não tinha diálogo, coração duro, os dois brigando. A gente saiu da advogada, descendo as escadas, discutindo. Eu me lembro se naquela época eu tivesse celular como tem hoje, ia nos filmar e botar no YouTube. Com certeza, né? Ia botar no YouTube, porque nós saímos discutindo. Olha só a que ponto a gente chega, né, meus irmãos? A gente saiu discutindo da advogada e falando no meio da rua, paramos do outro lado na calçada, passava gente, ficava olhando a gente, brigando na calçada, e eu começo a fazer uma reflexão, né? O porquê disso tudo? Para que chegar a esse ponto, né? A gente brigava muito e se ofendia muito com palavras, muito mesmo, né? Esse dia que o Gil fala, assim, juntou gente ao nosso redor para olhar o casal, né? Se fosse o que estava hoje, acontecendo. fosse hoje, com certeza teria uns 10 celulares ali filmando, né? E a gente e não foi só ali, né? A gente brigava por qualquer coisa, a gente brigava por causa da Ana, de algum horário de buscar ela, a gente brigava por tudo mesmo, assim. Foi uma separação muito difícil. A gente não podia se ver, né? E o Gil ficava insistindo para voltar e eu estava irredutível, não aceitava, não queria, né? E daí, então, cada vez que ele vinha para voltar, eu ficava mais brava ainda. Houve esse... Houve. Que é muito natural e normal, né? E aí, né, amor, trazendo também um pouco aqui, eu entrei numa depressão muito profunda. Né? Comecei a tomar remédios controlados, né? Tarja preta, porque quando eu acordava de manhã, que eu olhava para o lado, cadê a minha esposa? Cadê a minha filha? Cadê aquela vozinha de manhã, né? Dizer, pai, ela era pequena, tinha 3 anos, eu acho, né, amor? 3 anos. 3 anos, e começa a falar, pai, e do nada, de repente, você não tem mais nada. Casa vazia, casa grande, vazia, né? Eu tive que me habituar
com esse novo cenário. E aquilo começou a ir para dentro do meu coração, para dentro da minha alma. E eu entrei numa depressão muito forte. Comecei a emagrecer, não tinha mais concentração no trabalho. Comecei a tomar remédio controlado, volta e meia me dava algumas crises, eu tinha que ir para o hospital. Olha só, o efeito e a consequência, né, de um ato que, ao longo do tempo, a gente teve que passar por isso tudo, né, Leia? A destruição, né? Destruição, na verdade, tanto... Não é só o casal, é toda a família que sofre. Toda a família que filhos, sofre, né? toda a família que sofre, né? E aí foi um processo muito grande. Quanto tempo viu esse processo de separação que ficou? 1 ano e 3 meses, né? Foram 1 ano e 3 meses que nós ficamos separados. Separados. Bastante Separados. tempo, né? É bastante 1 ano e tempo. 3 meses. E dizem que quanto mais tempo o casal demora para voltar, se existe a possibilidade de voltarem, mais difícil fica. Né? Agora imagina vocês, 1 ano e 3 meses. É bastante coisa. A gente já viu no começo ali, né? 30 dias sem falar. Isso. E acabou em quê? Acabou em separação, né? Então, Exatamente. quanto mais tempo demora, né? É pior, né? Quanto mais tempo demora, mais distante você fica. Mas com essa atitude, Leia, do Gil tentar se aproximar, reatar de novo, o que o teu coração estava endurecido aqui? É assim, porque como eu decidi me separar, né? Eu tomei a decisão e eu não voltei atrás, né? Todo mundo dizia, minha mãe, todo mundo dizia, Leia, tu ama o Gil, vocês sempre foram muito felizes e eu não voltei atrás. Então, assim, quando eu parei para perceber o que tinha se tornado a minha vida, era muito difícil para mim dizer, não, eu quero voltar com ele. A gente ficou um ano... Assumir que estava arrependida. Assumi que tudo que eu tinha planejado fazer sozinha não tinha conseguido. E o Senhor, Ele fez exatamente isso na minha vida, porque eu conseguia me virar sozinha sem o Gil. Mas quando a gente se separou, o Senhor foi fechando, foi fechando, foi fechando. A minha vida financeira, assim, deu não conseguir mais pagar o carro, que eu pagava facilmente. Deu não ter dinheiro mais para comprar coisas que a Ana pedia, até de comida, assim, que ela era acostumada com uma vida, né, muito de ter tudo que ela pedia e de repente eu não pude. Então, assim, o Senhor foi fechando para mim ver que eu não conseguia sozinha. E só que eu, orgulhosa, eu admito, assim, sempre falo isso, que eu fui muito orgulhosa. Por isso que a gente ficou separado tanto tempo, né? Eu, assim, demorei muito para perceber que eu ainda amava ele e que ali fora ninguém jamais seria como ele era para mim. Eu nunca iria amar alguém como eu amava ele, né? E admitir isso para as pessoas, para a família dele, sabe? Era muito difícil pensar em dizer, poxa, mas a Leia não estava bem, porque as pessoas me viam e diziam assim, Leia, a separação te fez muito bem. Mas ninguém sabia como eu estava por dentro, porque eu não demonstrei depressão, mas eu fiquei muitos dias de cama, sem comer, só que ninguém sabia. Todo mundo só me via por aí, feliz, contente nas redes sociais, né? Aquilo, a gente só mostra o que a gente quer mostrar. Ninguém sabe o que está acontecendo, né? Então, assim... Quando eu comecei a perceber, eu comecei a me aproximar um pouco dele. Daí foi onde a gente começou assim, a conversar mais amigavelmente, porque eu deixava, né? Daí ele também começou a conversar e a gente começou a aceitar um pouco mais as coisas com a Ana, assim, né? E daí foi onde, né, Gil, você aceitou Jesus, né? E daí é o processo, né? Daí falando um pouquinho... É interessante que o que a Leia falou, a gente atende muitos casais, né, amor? Que às vezes estão passando por problemas também, querem aconselhamento. E a grande maioria, às vezes, devido ao momento, a circunstância que eles estão vivendo, às vezes houve um desgaste emocional, houve tantas coisas que um problema que talvez não foi resolvido, foi só empurrado com a barriga, foram protelando, foram deixando, e aí chega num determinado momento e pensam que o amor acabou. Mas não é que o amor acabou. É que às vezes estão tão feridos, se machucaram, né? Que nem vocês, né? Foram palavras, né? Verbalmente. Palavras. Né? Houve muito xingamento e, né, aquela coisa toda. Então, houve um desgaste muito grande no relacionamento. Então, emocionalmente, vocês não estavam bem. E aí, a primeira coisa é, não amo mais. Mas um amor não pode terminar de uma hora para outra. O amor verdadeiro, ele não termina de uma hora para outra, não da noite para o dia. Né? Então, por isso a importância até, se de repente você está passando por um problema dentro do casamento. Será que realmente o amor, não amo mais?
Mas às vezes não é isso. Às vezes é o relacionamento que está passando por um desgaste muito grande, o momento está muito conturbado, está difícil. Então, por isso, até mesmo com base no testemunho que a gente está ouvindo aqui nessa noite, vale a pena você sentar e realmente ver, né? Porque nunca um apenas erra. Eu acredito que vocês chegaram nesse ponto de decisão, né? Que Sim. nunca um erra apenas no relacionamento. Sim. Né? Sempre a moeda tem os dois lados, né? Então, vale a pena sempre ter esse entendimento, né? Sim. E é geralmente, como a Leide falou, o acúmulo dessas coisas e às vezes o orgulho, né, não faz com que eles parem para conversar. Onde está errado? Né? O que a gente pode mudar para restaurar, né, para voltar aquilo que era no começo? E às vezes eles vão acumulando tudo isso e a gente vê, a maioria das vezes que vem dos casais, que a gente vai conversar, aconselhar, eles já estão estourados. Já chegou na fase Já tá no final, né? limite. É o Chegou no limite, já estão no ponto de largar tudo. Por quê? Porque não procuraram ajuda, não pararam para conversar, né? E a gente sabe que um dos maiores vilões é a falta de comunicação financeiro, né? Que leva ao divórcio também e à destruição da família, né? Esse é um pilar que a gente sabe que em bastante família, quando não estruturado, quando não bem conversado, isso é um grande problema, né? A situação financeira, né? Então, quando tá tudo bem, tá mil maravilha, mas quando não tá legal, se o casal não tiver o equilíbrio devido e necessário, pode ser um indício de um início de outros problemas que vão acarretando até numa separação, num divórcio. E é dos dois, a falta de dinheiro pode trazer também, Pode. e o muito do dinheiro também. Também. São os dois extremos, né? Né? São os dois Então extremos. eles têm que ter sempre esse controle, né? Mas como é que foi a mudança, né? Agora de recomeçar, o que aconteceu, que fez com que o Gil, né, e a Leia retornassem para vamos restaurar a nossa casa, a nossa família, né? Como que começou tudo isso? Essa é uma história muito linda, irmãos, né? A gente está falando aqui só do que aconteceu, porque é a evidência, né? A evidência de como isso aconteceu, os motivos que isso aconteceu. A parte melhor e a mais boa de todas foi no momento que eu aceitei a Jesus. Eu posso falar aqui abertamente, era um sábado à noite, né? Estava muito ruim. Novamente, sábado, estava com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, e por vários e inúmeros sábados eu estava sozinho. Né? Para mim não faltava dinheiro, para mim não faltava nada que eu tinha, tudo que eu precisava, né? Estava solteiro ali. Ô Gil, só não te cortar aqui, mas nesse tempo vocês já estavam conversando, já estava mais amigável. Muito raramente. A gente não estava tão, né? A gente não discutia com tanta frequência, a gente deu aquela amenizada. E aí, como voltando aqui na história, era um sábado à noite, eu estava na frente de casa, né, esperando meu pai vir, ele mora na praia, e eu liguei para ele: pai, vem aqui para casa, pai, preciso da tua companhia, né? O pai e a Patrícia, um abraço, um beijo, Deus abençoe, né? Saudade de vocês. E naquela noite eu estava na frente de casa, perdido, esperando ele chegar. E olha só como Deus é maravilhoso. Naquela noite chega uma irmã. E ela disse: irmão Gil, eu estou orando por você e pela tua esposa. Nossa. E ela pegou e entregou um bilhete, evangelizou, me entregou um folheto na mão, famoso evangelismo. E nesse folheto era 1 Coríntios 13:13, que diz assim, ó: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior disso tudo é o amor. Quando eu recebi aquele bilhete, aquele folheto, aquela evangelização, na hora eu fui tocado no coração. Posso falar assim que eu me lembro como se fosse hoje. Era um dia frio, à noite, julho, né? Por aí, julho. E ela falou: Jesus te ama e esse é o caminho. Irmã Maria Perdonar, que Deus te abençoe, né? Teu galardão, né? Tua recompensa. Os anjos que Deus envia, né? Os anjos que Deus envia. E sabe onde é que ela morava? Mora, né? Não mais onde a gente morava, em frente à minha casa. Olha só. E olha só como é que são as coisas. Ela falou para mim: irmão Gil. Começou a me chamar de irmão, né? Irmão Gil, o Espírito Santo sempre me impulsionava a todos os dias em madrugada orar virado para a casa de vocês. Olha só como é que Deus já estava cuidando das orações, né, em orações da minha família. Ela entregou um bilhete, fui evangelizado, Deus tocou no meu coração e ela fez um convite. Irmão Gil, tal local, tal hora, né? Vai lá que tem culto num ponto de pregação. E eu fui. E eu me lembro como fosse hoje, né? Era uma sexta-feira, se eu não me engano, fria.
a minha filha estava comigo, naquele dia estava comigo, eu peguei e fui lá para esse ponto de pregação. E na época, quem estava ministrando a palavra lá era o pastor Souza também, um abraço. E ele ministrou a palavra. E aquela palavra foi diretamente para mim. Ele não me conhecia, ele nem sabia quem era eu, né? Mas ele ministrou aquela palavra. Eu ouvi aquela palavra e eu entendi. Esse aqui é o meu caminho, a minha solução, a restauração da minha família está em Jesus. Eu me derramei lá na frente, eu me ajoelhei e falei, eu quero aceitar esse Jesus. E daquele momento para frente, eu depositei toda a minha confiança em Jesus. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. Isso é fato, isso é verdadeiro, por isso nós estamos hoje aqui. Eu estava numa depressão profunda. Eu fui para aquele dia no culto, era uma sexta-feira, né, da outra semana, depois foi no sábado que eu fui evangelizado, eu fui na sexta-feira da outra semana. E aí eu vim para casa depois do culto curado. Eu não tomei mais o meu remédio, o famoso Rivotril, né? Eu não tomei mais Rivotril e eu nunca mais coloquei uma gota de Rivotril na minha boca. Deus é bom. Depois que Deus operou, depois que Deus entrou no meu coração, né? Jesus entrou no meu coração. E aí foi um processo. Foi um processo muito grande na minha vida. Começou por mim, começou pela minha vida, né? Então eu ia para a igreja, chegava na igreja, era o famoso convidado chorão. Alemão chorão. O alemão chorão. E alemão fica vermelho, né? Os alemão, né? Sou alemão também, né? E quando chora, assim, emoção, ele fica muito vermelho. E eu ficava vermelho e chorava. E eu sabia que era um tempo determinado na minha vida para que Deus viesse a restaurar a minha família. E eu não perdia um culto. Pastor Souza, irmã Claudete, sabe do que eu estou falando. E as irmãs lá me recebiam com tanto amor, com tanto carinho, e sempre falava, irmão Gil, nós estamos orando por vocês. Nós estamos de joelho dobrado para que Deus venha trazer a tua esposa, restaurar a tua família, mas espere, confie no Senhor. Eu vou resumir um pouquinho mais aqui, né? Comecei com mais frequência para a igreja, os irmãos me abraçaram, o pastor vinha na minha casa, fazia oração. Até então eu nem não tinha aquela intimidade de orar, né? Ele dobrava o joelho na minha sala e orava, e eu ficava ali, né, de olho fechado, mas escutava mais ele orando, né? Porque eu estava ainda aprendendo tudo isso. Tudo muito novo. Tudo muito novo, mas aquilo, irmãos, aquilo me trazia uma paz que o mundo não pode me dar. Uma paz que somente Jesus pôde me dar. E aí foi um processo. E eu trabalhava numa multinacional, né? Trabalhava em Blumenau, numa multinacional. E aí eu ia para a igreja. E eu já tinha os encontros com ela para deixar a Ana, pegar a Ana. Então a coisa começou a melhorar. E aí um dia eu recebi uma profecia. E essa profecia dizia assim, ó, irmão Gil, você muito em breve vai sair daqui, você vai para bem longe, mas é um tempo que Deus está preparando na tua vida. Eu pensei comigo, meu Deus, vai piorar as coisas. E aí o que aconteceu? Eu recebi aquela profecia, coloquei no meu coração, se é um plano de Deus, amém. E aí passou-se o tempo, 2 meses, não sei se chegou isso tudo. Um dia o meu chefe disse, Gil, eu preciso do teu trabalho. Eu preciso que você vá lá para Minas, Uberlândia, ficar em torno de 3 meses. Tu vai fazer um trabalho lá dentro, né? Um trabalho que eu executava, né? De consultoria na área de compras. E você vai fazer um trabalho lá dentro do cliente, vai ficar lá um bom tempo, você fica 20 dias, vem para cá um final de semana, pega o avião, volta para Uberlândia, fica mais 20 dias. Irmãos, quando eu peguei o avião, naquele dia, a primeira vez que eu embarquei no avião, eu saí chorando de Navegantes até Congonhas e Congonhas até Uberlândia chorando. Quando a irmã falou assim, ó, tu vai para uma cidade grande, mas quando tu sair daquela cidade, sair do hotel, tu vai encontrar uma igreja. Falei, amém. Fui pro hotel, né? E deixei minha mala no hotel e eu falei, agora eu vou conhecer a cidade, né? Vou conhecer para onde eu vou comer, essas coisas. Deixei minha mala, desci ali o saguão, peguei a calçada caminhando, prédios altos, a Avenida Rondon Pacheco, quem conhece em Uberlândia sabe o que eu estou falando. E aí eu caminhando, daqui a pouco tinha um prédio, tinha outro prédio, e no meio desse prédio tinha um caletãozinho branco.
E aí eu fui caminhando, daqui a pouco eu vi assim, Igreja Sal da Terra. Falei, nossa, Jesus já está falando. E era um domingo, eu fui para aquela igreja. Os irmãos me receberam com tanto carinho, me abraçaram com tanto carinho e falaram, né, irmão Gil, nós vamos orar por você. Olha só como a oração ela é importante na vida daquele que está necessitando. E aí eu fiz uma amizade muito grande lá em Uberlândia, só que era aquele processo, né? Eu saí do trabalho, ia para o hotel, eu não via a hora de chegar no domingo. Aí chegava um domingo, tinha os louvores lá, pastor Alexandre, que era uma maravilha. Tinha um irmão que tocava teclado e aquilo entrava no meu coração e eu sonhava, eu fechava os olhos vendo a minha família de novo dentro de casa e fui sonhando com isso. Né? Passou o período, passou ali os quase 3 meses, ida e vinda, vinha para cá, voltava para lá, via a Aninha, né, às vezes pequenininha, lá no aeroporto, e aí depois acabou isso tudo e eu voltei para Santa Catarina, que foi exatamente como Deus tinha falado, que Deus ia me levar para longe, para mim ter um particular com Deus. Porque aquele momento que nós estávamos vivendo aqui, tinha muito ainda aquela coisa, né? Eu via ela todo dia, isso e aquilo, tal. Então Deus me tirou daqui, me levou para lá, disse que lá iria ter uma igreja, que iria me acompanhar, me cuidar, tudo nos mínimos detalhes. Que coisa linda. Coisa linda, né? E hoje eu me lembro assim com muita clareza. Já fazem 8 anos, a idade de Samuel, né? Vai fazer... Não, 10 anos. Vai fazer 10 anos. E aí, olha como Deus é bom. Na época não tinha Uber. E aí tinha um irmão lá que era taxista e eu fechei um acordo com ele. Todo dia ele vinha me pegar no hotel. Porque todo dia ele me evangelizava. Todo dia ele falava, você crê, irmão Gil? Eu falei, eu creio. Então creia que Jesus vai restaurar. Olha só, né? Quanto mais ainda eles me traziam essa esperança, mais eu abraçava em Jesus. E aí foi todo um processo. Né? Esse processo vim para Santa Catarina, né? Aí eu nunca me esqueço, né, amor? A gente pode falar hoje com total liberdade. E um dia a Leia me ligou, tal, vou deixar a Ana aí. Eu falei, olha, Leia, hoje eu vou para a igreja. Igreja, Gil? Vai procurar amigos. Ela falou, foi? Você se lembra? Vai procurar amigos. Né? Mas ela não falou mal da igreja. Eu disse, não, Gil, vai procurar amigos, vai fazer amizade. Eu estou fazendo amizade, isso e aquilo. Eu falei, Leia, estou indo para a igreja. Jesus está cuidando da minha vida. Né? Olha só, né? Falando... O verdadeiro amigo, né? Verdadeiro amigo, né? E aí foi todo um processo na minha vida. Então, eu voltei de Uberlândia, comecei a ir novamente lá para o culto, né? Comecei a frequentar o culto e Deus foi trabalhando. Né? Então, essa é a história, né? Contada um pouco acerca desse meu primeiro contato, né? Essa aceitação do nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante falar, né, Gil, que eu acho que você acabou esquecendo, que vinha pregador de onde vinha, Sim. Falava que Deus ia restaurar teu casamento. Deus ia né? restaurar o meu casamento. Isso você estava indo, já frequentando, mas já estava com uma certa... Isso, Não já estava chegou a frequentando. Não, ele ia sozinho. Tá. Né? Ele estava indo sozinho, ele foi bastante tempo sozinho, uns 6 para 7 meses, né? Ele foi sozinho. Sim. E eu estava indo, né, visitando uma igreja, mas era aquilo, não queria, né, me dedicar e também, assim, eu ia com a intenção de dizer assim, que fosse feita a vontade do Senhor na minha vida. Eu nunca pedi, Senhor, eu quero isso. Eu ia pedindo, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque do jeito que estava não dava, né? Então o Senhor tinha que agir. E foi assim muito lindo, porque aconteceu algo assim que a gente precisou resolver no dia e a gente se encontrou para resolver, né? Para resolver. E a gente não conversou sobre o que precisava ser resolvido e a gente só conversou sobre a gente. Foi assim, totalmente de Deus aquele encontro, sabe? E a gente começou a conversar. E daí então a gente falou, então vamos tentar, né? Vamos tentar. Aí a gente começou, né, Gil, a se ver, a sair, né? Dizia pra Ana Lara que a gente era amigos. Ela perguntava, né? Pai, por que tu tá com a mãe? Mãe, por que você pai? E a gente começou a dizer que a gente era amigo, saía escondido da família, tudo a gente, porque a gente tinha medo de assumir e não dar certo, né? E até que foi, né, Gil? Não sei se você quer falar, mas foi um dia que o Gil foi trabalhar, né? Quer falar? Não, daí, né, dando continuidade, daí Deus sempre falava, né, no tempo certo eu vou te dar a bênção, eu vou te dar a tua família de novo, né, abre o teu coração e eu vou ministrar no teu coração.
E como a Leia comentou, nós tivemos esses pequenos encontros, né? A gente começou a ter mais diálogo. Um dia ela sentou, né? Nós nos encontramos no shopping, né? Ela falou, Gil, você está onde? Eu falei, amor, estou trabalhando. Amor, não. Eu falei, Leia, estou trabalhando. E daí ela falou, você pode falar comigo ao meio-dia? Que eu trabalhava perto do Shopping Norte. Eu falei, posso, vamos lá trabalhar, vamos conversar. E aí foi ali quando a gente conversou. E foi numa quarta-feira, se eu não me engano. E aí passou a quarta, passou a quinta. Na sexta-feira, eu fui trabalhar. Eu fiquei o dia todo com isso na cabeça. É hoje. É hoje. O Espírito Santo falando, é hoje. É hoje. Eu confesso para vocês, eu não consegui trabalhar, não consegui me concentrar. Até então eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu fui falar com um amigo meu. E ele falou, Gil, você quer voltar para tua esposa? Eu falei, quero. O Gil, mas você não estava pedindo a Deus para Deus restaurar a tua família? Eu, sim. Amigo, chegou a hora. Chegou a hora. Aí caiu a minha ficha. Eu estava pedindo, né? E aí, assim, e eu estava incomodado. E aí eu falei, Senhor, chegou a hora. E ele falou no meu coração, chegou a hora. Pega a tua mochila, pega a tua bolsa e volta para a tua casa e recomeça tudo de novo. Sabe o que eu fiz, pastor Ileixe? A Leia se lembra até hoje, né? Peguei minha mochilinha, porque todo final de semana eu ia para a casa do pai. E peguei a minha mochila, voltei para casa, para o apartamento dela, toquei a campainha e falei, Leia, sou eu. Dela, é você, Gil? Eu falei, sim. Posso subir? Dela, pode. Daí... Você falou, desculpa, Gil, te interromper, mas é bem engraçado, porque ele falou assim, vamos conversar, né? Vamos conversar, daí eu disse, tá bom. Daí eu estava limpando a casa, tudo, ele chegou. E já chegou, assim, quando eu abri a porta, ele já chegou com a mala nas costas. Com as roupas. Não vim só para conversar. Hoje a gente ri, né? Não, mas foi bem engraçado. Depois eu dizia até roupa, ele trouxe para mim lavar já, sabe? Ele já veio com a intenção de ficar, né? E de fato, eu bati na porta, ela abriu a porta, a Ana Lara estava dormindo, já era um pouquinho mais tarde da noite. E eu falei, Leia, voltei. E voltei para sempre. É para sempre. Aquilo que nós prometemos, né, nós temos que dar continuidade. Passamos um período longe para a nossa experiência, sim. Né? Lembra que a gente dobrou o nosso joelho e a gente fez uma oração? Sim. Né? Fizemos um voto com Deus. Falei, Senhor, o Senhor está restaurando a minha casa, a minha família. Estamos fazendo agora um voto, né? Fazendo um voto para que o Senhor venha fazer morada no meu coração, na minha família e que a minha casa esteja alicerçada na rocha. E nós fizemos esse voto. E nós, a partir daquele momento, nós entendemos que nós iríamos passar por um processo. E foi... A gente parou assim, disse, não, a gente só vai conseguir se Jesus estiver conosco, senão a gente não vai conseguir, porque foi 1 ano e 3 meses separado, foi bastante coisa, né? Como a gente comentou, a gente teve muita briga, tudo, a gente sabia que se Jesus não estivesse conosco, a gente não ia conseguir. E daí a gente disse, então, eu estava frequentando outra igreja, mas a gente disse, não, vamos uma semana lá na Nova Brasília, né? Que é a AD Nova Brasília, né? Da Assembleia, e na igreja que eu estava indo. Na segunda vez que eu coloquei meu pé na Nova Brasília, o Senhor falou comigo, é aqui o teu lugar. E assim, foi tão lindo, porque todo mundo me conhecia, porque elas estavam tudo orando por nós. Estava todo mundo orando, Mas né? eu não conhecia ninguém. E elas vieram, as irmãs do círculo de oração me abraçaram. E que bom que você veio. E depois, daí, quando a gente já estava lá mais tempo, elas brincavam. Irmã Leia, meu joelho, muitas noites orando por ti, né? E Poder da oração, né? Poder da oração. Né? quando A uma intercessão igreja da igreja. se une para orar por alguém. Porque realmente eles viram que o Gil estava sofrendo e viram que Deus tinha promessas sobre ele, né? Como muitos pregadores falavam. Então a igreja resolveu realmente abraçar o nosso casamento e orar por nós, né? E foi muito lindo, assim, porque a gente se colocou, né, Gil? A gente se colocou na presença do Senhor e começamos a frequentar quinta, sábado e domingo. Se a gente não ia para a igreja, a gente já ficava, né? E o Senhor sempre falando com a gente, né? Sempre a gente ouvindo a voz do Senhor. Nós né? íamos para o culto, Deus falava conosco, né? Deus operava, Deus falava, Deus cumpria.
E aí, amor, falando um pouquinho mais também, que mesmo, né, a gente voltando, né, a própria palavra diz, né, que o inimigo veio para matar, veio para roubar e veio o quê? Para destruir. Você acha que ele estava contente com a nossa volta? Óbvio que não. E aí é o momento, né, do nosso revestimento espiritual. Veio setas, veio dados inflamados, né? Dizer para vocês que foi 100% mil maravilha na nossa volta foi um processo na nossa vida. A gente teve que lidar com várias circunstâncias e situações, né? Por isso que a gente se apoiou e alicerçou em Jesus e na base das orações da igreja, né, amor? Então foi também um processo que a gente passou logo depois que nós voltamos, né? É aquela reconstrução, né? A reconstrução. E você reconstruir sozinho, por isso que às vezes muitos casais que tentam fazer sem a ajuda do Senhor, Isso. às vezes acabam não conseguindo restaurar, né? Porque daí são tempos, às vezes, que passam, né, separados, depois voltam, Sim. tiveram muitas vezes histórias, né, sozinhos. Então, sem o Senhor, dificilmente consegue trazer essa restauração. Exatamente. Né? Agora, Isso. com o Senhor junto, ele vai trazendo toda essa mudança, O fardo se né? torna mais leve, vai se né? tornando tudo mais leve, Tudo com mais o Espírito leve. Santo guiando. Mas que bom que, né, agora reataram, né, tudo, estão aí servindo de testemunho para muita gente. Né? Muita gente que às vezes está sem esperança, né? Não sabe o que fazer, está passando às vezes pela mesma situação que o Gil e a Leia passaram. Mas a gente vê que realmente o Senhor pode transformar e mudar todas as coisas, né? E outra coisa também que é muito importante é como foi importante o papel da igreja nesse processo. Muito, Porque muito. talvez vocês dois sozinhos, tentando fazer isso, mesmo que às vezes orando, tudo, mas talvez não iriam conseguir. E outra coisa também que é muito importante é quando existe o problema dentro do casamento, a maioria dos casais, primeiro que não aceitam, não reconhecem que existe um problema e não buscam ajuda. A importância de você reconhecer, não, meu casamento está em crise. Eu e meu esposo estamos com um problema, nós precisamos de ajuda, nós precisamos que alguém nos oriente, nós precisamos que alguém converse conosco. Então, a importância de você ter alguém para te ouvir, ter alguém para, de repente, ter um olhar fora da caixa. Porque, às vezes, vocês estão vivendo dentro do problema e não conseguem ver nada além do problema. Mas alguém que está do lado de fora já consegue ver de uma forma diferente. Por isso, a importância de buscar ajuda com alguém. E em todas as nossas igrejas, nós temos pastores, temos pastoras, pessoas que estão ali prontas para ouvir, para orar pela sua vida. Então, se você estiver vivendo algum momento, uma crise dentro do teu casamento, não espere chegar da forma como aconteceu na vida do Gil e da Leia, né? Procure alguém, procure ajuda. Pleno século XXI, aonde é muito mais fácil dizer a fila andou, né? Vamos Aproveita esse momento. Ah, não deu certo. Pula para outra que vai dar certo. Exatamente, não, né? Tem outra mais nova, tem outra melhor, tem outro melhor. Não. Só que tem um problema, né, Lege? Essa é a visão que muitos têm. Não, vou para outra, mas não esqueça que o problema continua com você. Exatamente, porque o problema está em nós. O problema está em nós. O problema está Exatamente. em nós, né? Ô Gil, e chegaram a separar no papel? Como é que foi? Chegou? Então, pastor, lembra aquela historinha lá atrás que a gente saiu da advogada brigando, desceu uma escada brigando, estávamos na calçada brigando? Se passasse alguém ia fumar nós e botar no Indahel? Então, hoje já tá... Você vê como que Deus trabalha, né? Depois que a gente voltou, nós fizemos, né, nossas pazes, a gente foi voltar, né, para ver sobre a questão de a gente casar novamente, né? Casar 2 vezes com a mesma mulher. Olha só. Ó, que sorte. Que sorte, que bênção, né? E aí nós voltamos para a advogada e perguntamos, doutora, como que tá a situação, tal, a gente quer, né, novamente. E a doutora falou, olha, é o seguinte, lembra que tinha uma taxa para pagar? A gente pagou a advogada tudo, né? Pagamos a advogada, mas tinha uma taxa para protocolar isso junto ao juiz. E essa taxa foi enviada, acho que para você, né, Leia? Era R$100. R$100. E aí ela não pagou essa taxa. Não, a gente ficou brigando para ver quem iria pagar. Nenhum né? dos dois queria pagar. E aí, resumo da ópera, né? Ninguém pagou essa taxa e ninguém estava separado.
O divórcio, O divórcio não aconteceu no litígio, né? Na parte gente, judicial, Vocês né? estavam separados de corpos, né? De corpos, né? A gente foi separado por um bom tempo, né? Minha Rebequinha ficou um bom tempo afastado de mim. Mas assim, pastor, nós não nos separamos judicialmente. Fizemos todo o processo, mas dado todo esse esquecimento de não ter pagado uma taxa, não aconteceu. Né? A gente ficou surpreso, né? Quando a gente soube disso, a gente começa a fazer aquela reflexão, era Deus trabalhando, era Deus operando, né? A gente fala assim, eu tive que passar por isso, será? Aí é um outro ponto que nós vamos falar também, porque vem esse questionamento, né? Vem essa indagação, né? E é muito comum e natural, né? Nos casais que se separaram, mas tem como reconstruir? Tem. E Leia, quais as mudanças, né, que hoje vocês conseguem perceber? Vocês tiveram aí, eu acho que 8 anos, né? 8 anos, depois casaram até a separação ali, né? Foi isso? 8 anos, né? Então tiveram 8 anos vivendo uma vida de casados, mas sem Cristo. Sem Cristo. Depois aconteceu o que aconteceu, né? Reataram novamente, voltaram e agora começaram uma construção com Cristo. Né? Relatar um pouco qual que é a diferença, você viveu sem Cristo e agora com Cristo, né? A gente, assim, teve a chance de recomeçar, né? E muitos casais não têm, né? Muitos, às vezes, acontece de falecer, né? Tudo. E eu e o Gil, assim, a gente sempre fala, Deus nos deu a chance de casar de novo, apesar da gente não ter precisado casar, mas a gente teve a chance de começar tudo de novo. E a gente é grato por isso, porque a nossa vida mudou totalmente. A gente parou de dar valor para coisas. A primeira vez que eu e o Gil, assim, eu fico até emocionada porque a gente estava no nosso apartamento e eu fiz uma pipoca. E a gente foi para o sofá com a Ana e eu chorei de alegria. Porque a Ana estava tão feliz com aquela pipoca. E a gente começou a ver que as coisas pequenas em família tinham muito mais valor do que tudo aquilo que a gente tinha valorizado antes, né? E a gente, assim, Deus foi tão lindo que ele falou muito com a gente. Um dia no culto ele falou que era para a gente parar de pensar no nosso passado, porque a gente ficava assim, por que passar por isso para hoje voltar? Por que perder os nossos bens para hoje voltar? Né? E daí, assim, Deus... Ele foi tão perfeito que ele respondeu todos esses nossos questionamentos. E ele disse que era para nós colocar uma pedra no nosso passado e deixar tudo no mar do esquecimento, que ele ia nos dar tudo de novo. Não, eu vejo não pensando no financeiro, mas na vida de amor que a gente tinha, de companheirismo que a gente tinha. Quando dá tudo de novo, é aquela situação, né? De resgatar aquilo que a gente construiu lá atrás, aquele verdadeiro amor, o amor ágape, né? Aquele amor... Lá do início. Isso, lá do início. É isso que Deus estava falando e ministrando ao nosso coração. Por mais que tínhamos vendido tudo, né, amor? E a gente é muito mais feliz hoje. Hoje nós somos completos, né? Deus nos deu a chance de ter mais um filho, né? A gente teve o Samuel depois que a gente voltou na nossa lua de mel, né, Gil? A gente teve o Samuel. Para fechar com chave de ouro. E assim, a gente entendeu totalmente o nosso chamado, que o Senhor tinha um propósito com a gente e a gente é grato ao Senhor porque a gente entende hoje que nós passamos por isso para poder ajudar outras famílias. Como a gente está aqui hoje falando sobre isso, a gente tem por certo que a gente está ajudando outros casais que muitas vezes não chegaram a se separar, mas estão pensando em se separar, né? E assim, Deus tem trazido tanta gente na nossa vida, né, Gil, assim, para a gente, através do nosso testemunho, ajudar, que a gente, assim, só pode ser grato ao Senhor. Eu, de verdade, assim, falo do meu passado muito leve, apesar de tudo que aconteceu, porque hoje eu entendo o propósito do Senhor, Ele permitiu, mas nós buscamos, né? Nós buscamos com a nossa mão. Mas, assim, tudo que a gente viveu para ter a vida que a gente tem hoje, a gente só pode glorificar o Senhor, né, amor? E quando fala assim, que a gente, vou falar que perdemos tudo, a parte de bens... Deus deu tudo para nós de novo. Eu tenho aqui, irmãos, se a gente for falar aqui, nós vamos longe. Para falar de tudo que Deus fez na nossa vida. Deus nos deu uma outra casa, em visão para minha esposa. Acordei um dia de manhã, Deus tinha dado uma visão para ela. Ela sentou na cama e falou, Gil, sonhei isso. Falei, Leia, amém. Sabe o que aconteceu? No mesmo dia aconteceu, pastor. Exatamente o que Deus tinha revelado para ela. Né? E quando a Leia fala também que Deus iria nos usar
tudo isso que a gente passou ao longo desse tempo de separado, isso seria em suma e base para nós podermos ajudar outras famílias, como ela mesmo comentou, que estão passando por esse momento. Porque só sabe, de fato, Aquele que quem passa. já passou. Isso. Né? Isso é uma coisa que um dia foi ministrado no meu coração também, porque é muito fácil eu bater nas costas de alguém e dizer, eu sei que você está passando, o que você está vivendo, mas eu não vivi aquele problema, eu não vivi aquela situação. Né? Mas vocês literalmente viveram, Nós né? temos que ser curados para curar. Para curar. Ser Exatamente, restaurados para poder restaurar. Exatamente, é isso mesmo. Então, esse processo, né, Deus sempre vinha falando ao nosso coração. Ir para a igreja, né, Deus falava, Deus tem uma obra maravilhosa na tua vida. Né? Nunca me esqueço um dia, né, amor? Teve um culto que o homem veio, né, o pregador, o irmão veio bem de longe e ele olhou assim, ele disse, você alemão, cabelinho, claro, você mesmo, fica de pé. Ó, Deus manda te avisar. Deus tem um ministério muito lindo na tua vida. Deus vai te dar algo que você vai se admirar da grandeza de Deus na vida. Quando vocês botarem a mão para fazer, Deus vai entrar com providência. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? A gente passou por um processo e Deus já vinha ministrando no nosso coração que Ele tinha um plano muito grande. Que legal, é isso aí, né? Nós estamos chegando já no final do nosso podcast. Você que está aí nos assistindo, não deixe de se inscrever também. Você pode colocar alguma pergunta. Hoje, né, o Gil e a Léa são também... Qual a atividade que vocês têm hoje na igreja, Gil? Fala aí para nós. Eu vou falar um pouquinho, né? Nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós pastoreamos, né, 2 igrejas, né? A Monte Oreb, Deus abençoe. A igreja Ebenezer, né? Hoje nós estamos na igreja no Templo 7. Hoje nós estamos também na coordenação, né, da família, dos casais, do campo de Indaial, eu e minha esposa. Então Deus, Ele veio trabalhando, Ele veio nos dando estrutura para poder cuidar de almas, para poder cuidar de pessoas, né, as pessoas enfermas, né? Então, essa história, né, esse plano que Deus teve, né, e tem ainda na nossa vida, contando um pouquinho para vocês a nossa trajetória, né? Saímos lá da igreja onde eu aceitei Jesus, né, da Nova Brasília, ficamos 6, 7 anos lá, né? Começamos a trabalhar com os casais lá também, Deus fez um trabalho maravilhoso, né? Logo depois a gente saiu para a obra, para cuidar de almas. Coisa linda, naquilo que o Senhor precisou curar vocês, É verdade. Ele agora usa vocês para curarem a vida de outros casais, né? Isso. Como é lindo. Exatamente. Legal. E o que você... Vamos partindo já para o fim, né? Hoje, para um casal que está nesse momento tão difícil, né? A gente sabe que existe uma grande dificuldade. É um casal que se separaram, ficaram um tempo longe, né? Mas qual que é o caminho, o que eles precisam fazer para reatar novamente e lutarem para trazer essa restauração? Né? A gente vê muitos casais que às vezes não têm filhos, acabam sofrendo também, e com filhos já ainda o sofrimento é muito maior. É maior, né? é maior. Mas dentro do testemunho de vocês, do que vocês apresentaram aqui, a gente vê que existe uma solução. Existe uma solução. Existe um caminho, né? Sempre vai ter uma solução. Então passa para nós aí, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, qual que é o caminho, né? O que deve fazer para restaurar também a família, o casamento no momento que estão passando, né? Primeiro, eu acredito que seja deixar o orgulho de lado, né? Deixar realmente o orgulho de lado e admitir que você errou, que você é falho, que o seu casamento realmente não era perfeito e ele nunca vai ser perfeito. A gente sempre tem coisas para melhorar, né? E realmente conseguir olhar para si, dentro de si, e ver que muitas vezes o amor está ali dentro, só que você encheu ele de mágoa, de dor, né? De falta de perdão, principalmente, né? Você não perdoa, às vezes, coisas pequenas que não tem motivo de por que não perdoar, né? Hoje, eu e o Gil, a gente conversa muito. A gente tem um relacionamento de diálogo e se a gente tem algum problema, hoje a gente consegue conversar, mas antes a gente não conversava. E a gente vê muitos casais que não conversam, que não falam, né? Não existe comunicação, né? Não, o que tá ruim, porque ficou chateado com alguma coisa que aconteceu, ou não concordou com alguma coisa que falou. Eu e o Gil, assim, graças a Deus, hoje a gente consegue ter isso. Mas o Senhor precisou nos moldar para que a gente conseguisse, né? Outra coisa é aceitar ajuda. Porque a gente acha que consegue sozinho, mas é difícil.
Eu digo que eu e o Gil somos resposta de uma igreja que orou por nós. Nós somos resposta de oração, né? Nós somos realmente testemunho de que a oração tem muito poder. Então, se a igreja orou, a gente precisou da ajuda dela. E muitos casais, a ajuda chega e eles não querem. Não, porque a gente não precisa, porque a gente vai conseguir sozinho. Ou, vai ter um encontro ali, fazer o curso, né? Que nem tem um Casados para Sempre. Não, a gente não precisa disso. A gente já sabe tudo. E vão deixando até que a gente já é casado há tanto tempo, né? Já sabemos tudo, já aprendemos tudo. Não preciso de ajuda, já sei tudo, já sou experiente. Não se engane, meu irmão. Não existe isso, né? A gente sempre precisa aprender mais, né? E colocar o Senhor no centro de tudo, né? Hoje a nossa casa é regida pelo Senhor, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente consulta o Senhor. A gente já fez algumas coisas sem consultar o Senhor e pagou o preço, né, amor? Que nem comprar carro, esse tipo de coisa assim. Mas hoje tudo que a gente faz, a gente coloca nas mãos do Senhor, né? Nossos filhos, né? A gente tenta mostrar para eles que sem Deus não tem como. É muito difícil, né? Então, assim, se você está passando por algo no seu casamento, tenha fé e esperança que o Senhor pode fazer todas as coisas novas. Ele realmente restaura um casamento que está perdido. 1 ano e 3 meses é muito tempo. E ele restaurou o nosso casamento e nós estamos aqui, né, Gil, para testemunhar. Exatamente. Né? E esse passo importante depende muito de nós, pastores. Né? Aí entra aquele quebrar o ego, né? O eu, né? Eu não vou dar o braço a torcer. Não, para com isso. A base, o alicerce, a família é a estrutura mais importante que existe hoje na sociedade. A sociedade é regida por famílias, por pessoas, né? E hoje o mundo prega muito, não, aquilo que a gente comentou antes, né? Se não deu certo, vai para outra. E vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Não é assim que funciona. Como nós temos aqui esse testemunho abertamente a todos vocês, para mostrar que Jesus pode mudar a tua vida. O tema recomeçar é um tema recomeçar. Para muitos amigos, né? Estava tudo perdido, pastor. Não existia mais a oportunidade, não se vislumbrava mais uma oportunidade de ter um reconciliamento, né? Voltar como era antes. E eu posso afirmar para vocês, sim, com total certeza, pode voltar como era antes e melhor. Sabe por quê? Porque você precisa colocar Jesus no centro da tua casa, da tua vida. E você vai ver a mudança que Jesus vai fazer na tua vida. Foi isso que nós fizemos. Demos cabeçadas no meio desse processo, sim, né? Como comentado, a gente estava separado. A Leia foi para um canto, né? Conheceu pessoas, eu fui para um outro canto, conheci pessoas, e aí Jesus, né, me pegou ali, eu tive esse contato com Jesus, e eu entendi que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, né? Então começou, essa porta que foi aberta, começou através de mim, e foi para ela, e foi para toda a minha família, amém, e foi para várias pessoas hoje que são filhos na fé, por intermédio, né, do Espírito Santo. E é tão interessante que existem pesquisas que comprovam que casamentos que se romperam e depois se ataram novamente são melhores do que no começo. Né? Se tornam ainda melhores do que no começo. Né? Porque eles acabam analisando, pensando, vendo onde erraram e vão mudando. Né? E a parte, pastor, que eu coloco aqui para todos vocês, que é colocar uma pedra e jogar no mar do esquecimento, Legi. Hoje, a gente viveu, né, com vários casais, nós, né, cuidamos de várias famílias, vários casais em situação bem difícil. Só que tinha um problema nisso tudo. Eles não conseguiam jogar uma pedra no mar do esquecimento. A primeira briga que dava, não, mas tu fez isso com aquela, com aquele, com isso e com aquilo. Nunca faça isso. Coloque Jesus na tua vida, lance essa pedra no mar do esquecimento e você vai ver o quão grande a tua vida vai ser dali para frente. Amém. É isso aí, minha gente. Nosso
momento está chegando ao fim. Você que nos acompanhou, esteve conosco, eu creio que você foi edificado, né, por esse testemunho, essa palavra. Hoje, Gil e a Leia são os nossos coordenadores na área da família, estão aí para atender, né, toda a cidade. Você que está talvez passando por um momento como esse, né, você pode entrar em contato conosco e estar tendo um acompanhamento para restaurar a sua casa, a sua família, né? Eu vou deixar um tempinho aqui de fala final para cada um e depois nós vamos estar encerrando, né? Leia. Agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Agradeço pelo carinho. Para a gente é uma honra estar participando, né, do primeiro ADcast, um prazer. E agradeço a Deus porque pude, né, estar com o Gil novamente. Hoje a gente comemora, né, um aniversário com menos de um ano, né, de casamento, mas a gente é grata a Deus por tudo, né, amor? Amém, verdade, né? Quero louvar a Deus, agradecer a Deus pelo nosso ADcast. Eu creio, tenho por certo, que é um projeto abençoado, um projeto de Deus, e trazendo aqui, né, esse testemunho para edificar a sua vida, edificar seu casamento. Se você está necessitando de algo, coloque, né, perante a Jesus, te entregue para Jesus, que tudo pode naquele que fortalece, naquele que pode mudar a tua história. Louvo a Deus, obrigado pastor Alexandro, obrigado pastor Alege, né, estou feliz e eu creio que esse projeto maravilhoso é só o início ainda de muitas coisas maravilhosas. Amém. Eu também sou grata, né, por esse momento tão especial que a gente teve aqui. Já conhecia o testemunho de vocês, já tive a oportunidade de ouvir num outro momento, mas sempre é edificante, né? E compartilhar desse momento tão especial nessa nossa primeira, né, ADcast, então foi realmente uma alegria ter vocês conosco. É isso aí, minha gente. Continue firme nesse propósito. Pelo que você ouviu aqui, existe como restaurar, né? Tudo aquilo que muitas vezes o adversário destrói, você pode recomeçar. Tem atitude, tem um propósito no seu coração. Eu tenho certeza, o propósito do Senhor é trazer vida e vida plena, vida abençoada em todas as áreas da sua vida, na área familiar, emocional, financeira. Esse é o propósito de Deus. Só existe um que quer te destruir, mas ele já caiu por terra em nome de Jesus. Recomece, restaure a sua casa. Eu tenho certeza que algo maravilhoso sempre vai acontecer. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês.